aí, pessoal? A gente vai começar agora para falar sobre divulgação de podcast. Então, dicas do que eu costumo fazer para divulgar o podcast. O primeiro ponto muito importante, pessoal, é entender o que é o teu podcast. E provoco vocês a pensar qual é o formato ideal para vocês. Hoje, a gente tem uma série de formatos. Com a popularização do podcast nos últimos anos, a gente ganhou muito mais formatos de podcast. Não que não existisse antes, existia. Mas, como se popularizou ainda mais, a gente tem acesso mais fácil a diferentes formatos de podcast. Quando eu pergunto para vocês qual é o formato ideal do seu podcast, é só vocês que vão poder pensar nisso e vão poder responder. O que considerar quando a gente vai testar formatos diferentes? Eu tenho um livro aqui, ele se chama Make Noise, é de um autor chamado Eric Nuzum. E ele classifica os formatos de duas formas. São pessoas conversando e pessoas contando histórias. E aí embaixo desses dois grandes guarda-chuvas, ele tem outras subdivisões. Por exemplo, pessoas conversando. Vai ser uma entrevista ou vai ser um debate? Se eu defino que vai ser um debate, o que eu preciso ter para produzir esse formato? A nível de gente, de equipamento, tempo, a nível de esforço. O que eu preciso para chegar no formato que eu quero? E quando a gente muda formato, a gente muda a abordagem do conteúdo. Então a gente tem que fazer testes. Temos que testar esses formatos. São pequenos detalhes que mudam completamente a forma como a gente vai transmitir esse conteúdo, abordar esse conteúdo. Dependendo do formato, nós montamos estratégias de divulgação diferentes. Se vocês têm TikTok, é muito famoso no TikTok os cortes de podcast. No Instagram também, mas no TikTok é algo absurdo, é insano. Funciona muito bem. Agora, será que esse formato funcionaria para um podcast narrado por uma pessoa, uma história não ficcional? Entendem o que eu quero dizer? Essa minha provocação? Que o formato define praticamente tudo a partir dele. Toda a estratégia a partir dele vem do formato. Ou seja, entender que produto nós temos na mão.